gente! Bem-vindo ao Fala Gente Podcast, um canal que traz vários convidados especiais. E hoje eu trouxe aqui um cara totalmente determinado, motivado, com uma história incrível e linda de superação, de família, para você nunca desistir dos seus sonhos. Tenho aqui na minha ilustre presença Carlos Galvão. Boa noite, David. Para quem não sabe, ele é um cara altamente determinado, focado, teve uma motivação incrível, que foi a família, e que foi quem fez ele querer crescer, né, na área dos estudos, principalmente. O senhor hoje, atualmente, é concursado, né, e conta um pouco pra gente como foi essa trajetória de chegar a ser um rapaz altamente qualificado para a vida, né? As experiências da vida fizeram o senhor estar aqui hoje. Verdade, David. E, inicialmente, né, eu só tenho que agradecer a Deus, porque sem a presença dele é impossível a gente galgar qualquer coisa na vida. É verdade. Sem a presença de Deus, a gente não consegue se deslocar nem com um passo, quanto mais ser um vitorioso. Então, essa vitória, que não é minha, tem vários e vários atores que principalmente trabalharam nos bastidores para que eu conseguisse galgar êxito nos concursos públicos, né? Deus, sem sombra de dúvida, é a minha referência, a nossa referência em todos os sentidos. E aqui na Terra, não poderia deixar de citar minha esposa, Carmen Galvão, Tia Carmen. meus filhos, Carlos Eduardo Lima Galvão de Souza, Cadu, e Maria Eduarda Lima Galvão de Souza, Maricota, como eu chamo. A Muria, chama ela de Muria, né? Exatamente. Né? Minha mãe, Ruth Galvão, meu pai, em memória, Luiz Diolino, meus irmãos, Márcia, Lígia, saudoso Eduardo e Luizinho. E os anjos que Deus colocou nessa trajetória, nessa caminhada, né? São pessoas que eu não posso esquecer, eu não posso deixar de citar, que estão nessa primeira levada de agradecimentos. Foi a professora Fabiana Júlia, que foi as irmãs Lueli, Luedna. Eu me lembro bem que eu tinha um contrato com essas três professoras e com Fabiana eu tirava minhas dúvidas até no decorrer das corridas, entre umas corridas no dia a dia, né? No dia a dia. E Luedna e Lueli, eu lembro que elas eram professoras do ISEP, próximo lá de casa, e quando eu retornava com elas, isso já 10 e meia da noite, elas ainda estendiam até 11, meia-noite, aquela ânsia de estudo, aquela gana por estudo, pelo aprendizado. E elas, mesmo cansadas, elas tiravam esse tempo para me orientar. Então, isso são coisas determinantes na minha trajetória. São essas três professoras que são inesquecíveis na minha vida em todos os sentidos. Então, para elas, eu dedico essa vitória. Essa vitória não é minha, essa vitória é nossa. Todos os que participaram. Todos os que participaram, de forma direta e de forma indireta. Eu não posso também esquecer do meu compadre, Adson Mergulhão, que abriu as portas da empresa dele para a Carmen trabalhar. E a sua ilustre esposa, Paula Mendes. São pessoas que mesmo não tendo um vínculo familiar, foram determinantes nessa trajetória. Determinantes. São aqueles anjos que Deus vai colocando na sua vida e que são inesquecíveis e que faz parte da sua vida de forma determinante, de forma crucial. Verdade. Sempre tem um amigo que
dá a mão e lhe ergue, né? Com vontade, com força, sem esperar nada em troca. Isso é o ponto fundamental, sabe? Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, sem lhe cobrar nada. Ele quer só realmente ver você se erguer, né? Exatamente, sabe? E isso não tem preço. Verdade. Tem coisas na vida da gente que não tem preço. E essas pessoas que Deus colocou na minha vida, eu vou ser eternamente grato. Não só eu, como toda a minha família. Eternamente grato. A professora Fabiana Júlia e seu esposo, Clésio, né, que sempre me receberam com as portas, não era nem aberta, era escancarada. Luedna e Lueli, estender até 11, 12 horas. São coisas que quando eu falo me emocionam porque foi com muito amor, sabe, David? E tudo que é feito com amor é impossível dar errado. É verdade. Não é verdade? E essa trajetória do estudo, eu vou fazer aqui um breve relato, um breve resumo, que tudo isso iniciou quando eu fui pegar meus filhos na escola, eu sempre gosto de falar isso. E quando eu cheguei em casa, Carmen estava com enxaqueca e ela me pediu para Ajudar nas ajudar atividades. na tarefinha dos meninos ali. E quando eu sentei, realmente eu não sabia para onde era que ia. Papai, me ajuda aqui, Me né? ajuda aqui. E eu olhei e digo, meu Deus do céu, eu estou um analfabeto funcional. E aí Deus usou esse momento, Criar o estralo que precisava. exatamente Né? aquilo que você precisava para acordar, para dizer que ainda há tempo. Carlos, a vida não acaba aqui, Não, cara. É não o acabou. começo. Ela está iniciando, né? Eu iniciei a minha vida nos estudos, né, para concurso público, quando na verdade se eu tivesse tido essa consciência Muito tempo antes, né? antes, eu estaria me aposentando e não iniciando. É verdade. É verdade. A gente sempre tem essa, né? Por que eu não comecei antes? Porque eu não comecei antes. Mas Deus, Nunca é tarde. Ele sabe de tudo e de todo o propósito que deve ser feito para você. E o tempo certo, eu não acho que foi tarde, eu acho que Não. era o tempo certo. Entendeu? Concordo. O tempo era aquele. É verdade. A missão se iniciaria ali. Né? Aí eu lembro, isso é muito presente na minha vida, essas situações, porque não tem como você esquecer. São as memórias marcantes. Na nossa trajetória, meu filho, na nossa caminhada, né, no afã de conseguir grandes resultados, às vezes a gente esquece desses detalhes que o levaram você a chegar lá. Os essenciais, né? É exatamente esses detalhes essenciais que lhe colocaram lá no pódio, né? Aquela escadinha que você foi subindo, aquelas pessoas que trabalharam e trabalham ali por trás das cortinas. Verdade. E são pessoas que não tinham esse compromisso de perder tempo comigo. Né? Não tinha. E elas e quando eu olhava nos olhos delas, elas faziam com o maior carinho do mundo, que eu conseguia a entender a profundidade do estudo e como aquilo seria importante para educar meus filhos. Esse reencontro com o estudo, depois de 2 décadas, foi exatamente para acompanhar a educação dos meus filhos. Eu não tinha outra pretensão a não ser acompanhar a educação deles. Olha só. Porque, meu filho, quando nós, e você vai ser agora, com a graça de Deus, pai, mães, a gente deixa de viver. E os nossos filhos começam a ser a nossa inspiração, começa a ser o nosso legado de vida. Verdade.
E isso não foi diferente com os meus 2 filhos. Porque todo passo que eu ia dar, a primeira coisa que me vinha à cabeça era: esse passo Inclui meus filhos. que eu vou dar agora vai ser prejudicial de alguma forma para meu filho. E das vezes que eu tinha dúvida, eu pedia a intercessão de Deus. E dialogava muito com o meu porto seguro, que é a sua tia Carmen Galvão, né? E quando eu tinha qualquer dúvida de que esse próximo passo, de alguma forma, iria afetar a vida dos meus filhos, seja de qualquer forma for, eu não dava, eu recuava. Mas o passo de retornar aos estudos revolucionou tudo. É aquele momento que a gente realmente sente de que seja feita a tua vontade. Sim. Tem que ser. É a dúvida que você. Eu entendo isso. Você fica com aquele medo, né? De se eu for para os estudos, se eu ir para uma faculdade, vai me deixar um pouco mais distante dos meus filhos. Será realmente que eu devo fazer isso? A gente fica com essa dúvida, né? Minha esposa vai ficar em casa com meus 2 filhos e eu tô aqui estudando. Eu preciso realmente fazer isso, né? A dúvida que surge. E uma coisa é você tomar uma decisão dessa, de estudar, você sem ter o compromisso da sua família, né? Você não ter filhos, ou você não ter esposa, né? E eu era o provedor da minha família, quando eu fui para mototáxi. Então a atitude de estudar, e que era uma atitude que naquele momento era totalmente obscura. Que também tem as condições financeiras, né? Você vai deixar de trabalhar, você vai gastar mais sem poder, né? Eu lembro como se a gente tivesse, como se eu estivesse vivendo isso agora. Eu lembro que o assunto era paroxítona, oxítona e proparoxítona. E divisão silábica. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Não sei para onde vai. Não sei para onde vai. E eu lembro o olhar de incrédulo, de desconfiança. Não, a palavra não é essa, desconfiança. Mas o olhar assim dos meus filhos, de olhar assim, poxa, paiinho, o senhor não sabe explicar uma coisa tão simples para a gente. O senhor que sempre foi um grande pai, e graças a Deus eu fui um grande pai. Eu só não me comparo à mãe, porque Carmen é uma mãe... A mãe sempre é a mais guerreira. Não é uma mãe não, é a mãe. É a mãe. É a mãe. Eu sempre passei isso para eles. Eu digo, vocês não têm uma mãe não, você tem a mãe. Né? E eu fiquei muito decepcionado. Eu lembro bem com ele com aquele olharzinho para mim, aí eu cabisbaixo, e ele disse, não, pai, a gente lhe ensina. Porque lá na escolinha Santa Maria, que é uma escola, outra coisa que eu não posso esquecer, é da escola Santa Maria, na pessoa de Célia, na pessoa de Romero, na pessoa de todas as professoras que passaram por Cadu e por Maria, eternamente gratos, eternos. Eu e Carmen somos eternamente gratos à escolinha Santa Maria. E na pessoa de Célia e de Romero, eu estendo a todas as professoras. Eles de forma direta, participaram da educação dos nossos filhos. E hoje são 2 filhos maravilhosos. Aí, retornando um pouco a esse dia aí, eu lembro que a próxima corrida era com Fabiana Júlia. E eu só sabia que ela já era professora, né? Maria, Fabiana Júlia não era uma professora, era um expoente, um papa da língua portuguesa. Fantástica, humilde, pessoa fora. E a próxima corrida era exatamente com ela. Aí você começa a ligar os conceitos da vida, a ligar a presença de Deus na sua vida. E
e Deus lhe mostrando que você ainda é capaz de conseguir e colocando aqueles anjos na sua vida de forma determinante. Porque veja bem, meu filho, vamos imaginar que depois de uma situação que eu passei com meus filhos de não conseguir acompanhar eles na escola, se a corrida fosse com qualquer outra pessoa e não fosse com Fabiana Júlia, ou não fosse com Luedno, ou não fosse com ali, fosse com qualquer outra pessoa. Né? Talvez eu fizesse aquela corrida, eu voltasse para mototáxi e aquele sentimento, aos poucos ele fosse perdendo aquele sentido. Entendeu como é? Verdade. É como a névoa, ele fosse se dissipando. O caminho já estava traçado, né? Para quê? Perfeito, meu filho, o caminho já estava traçado. Eu sempre gosto de trazer essa analogia, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo agora, para aquelas pessoas mais próximas, é a analogia do carro de Fórmula 1. E esse carro de Fórmula 1 passa na vida de todos, sem exceção. Em umas pessoas ele passa de uma forma, em outros ele passa de outra, mas sem exceção vai passar na vida de cada um. O problema é que uns têm aquela percepção mais aguçada e outros ignoram. E eu ignorei. E paguei caro. O preço de não pegar o carro Fórmula 1 é o tempo, né? O tempo, exatamente. O tempo, a dificuldade, né? Quando você passa muitos anos sem estudar, você perde a noção de tudo. Você perde a noção do tempo, você perde a noção da razão, você perde a noção do conhecimento. Você não sabe mais escrever, você não sabe mais interpretar. E isso aconteceu comigo. E eu lembro bem, David, que entre tudo isso de não estudar, aconteceu outras coisas que me levou ao fundo do poço. Outras coisas que me deixou fora do rumo. Porque mesmo sem estudar, mas eu era uma pessoa muito empreendedora. E eu sempre gostei de trabalhar, de comercializar, eu tinha esse dom, eu notava que eu tinha esse tino. E eu trabalhava, eu e Carmen trabalhava, eu sou conhecido como Carlos da Mototáxi, como Carlos da Locadora. Carlos dos jogos de futebol. Carlos né? dos jogos de futebol, Carlos que vendia ouro, Carlos que Jogador vendia também, prata, jogador. Eu era tudo, menos estudante. Era para eu ter deixado tudo isso de lado e ser só estudante. Para você ver a ponderação que a gente faz agora, né? De um lado o estudo, de outro tudo isso que eu falei, amizade, festa, que são as portas largas, e do outro estudo. A Fórmula 1 está justamente aí, a oportunidade correta de se seguir. E lá na frente já não é mais um carro Fórmula 1, né? Exatamente. Já se torna um carro clássico. E a minha chegada ao fundo do poço, ela foi muito dura, porque a pessoa termina confiando em quem não deve, desconfiando em quem deveria confiar, e de uma forma bem didática, eu sei que eu perdi tudo. Tudo que eu consegui prover durante esse tempo que eu trabalhava, de uma hora para outra eu fiquei sem nada. E aí eu cheguei no fundo do poço, sem estudo, sem bens, sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma. Só ficou ao meu lado. Aliás, só ficou ao meu lado não. Eu não vou usar só ficou ao meu lado, que sempre tem os anjos, mas só quem aguentou essa dificuldade de manter o companheirismo, né? De você passar necessidade até do básico. Tinha hora que a gente procurava em casa, não tinha o que comer.
E eu tinha vergonha de sair de casa e dizer, pai, lá em casa a gente não tem o que comer. Né? Chegou a um ponto, David, de minha mãe todo dia me mandar o leite e o pão, mas minha mãe não poderia fazer mais do que isso, porque tinha minhas 2 irmãs no Recife que ainda dependia de minha mãe, estudando. E como elas estudavam. Então eu cheguei no fundo do poço de fato e de direito. A situação de chegar no fundo do poço foi essa. Aí os amigos correram. Amigos não, né? Porque amigo não corre mesmo na hora dessa. Mas você termina contando na palma das mãos. Quem são os que realmente ajudaram a se E reerguer? não dá para chegar não, viu? Você vai Muita- 2... Muitas vezes não chega nem nos 5 deles, né? Não chega. E você está incluindo aqui todos, aqueles que se dizem que estão do teu lado para tudo, família, tudo. E foi assim que eu cheguei no fundo do poço. Mas uma coisa que eu sempre tive comigo foi de nunca colocar a culpa em ninguém. Você é responsável pelos seus atos. Pelos né? seus atos, meu filho. Eu nunca me coloquei como vítima, nem da sociedade, nem de ninguém. Porque eu tive o livre-arbítrio de fazer as minhas escolhas. E se essas escolhas são certas ou erradas, você vai ter que ser refém delas. E você vai ter que colher aquilo que você plantou. Se você plantou vento, necessariamente você vai ter que colher tempestade. E Deus é muito justo nisso. Se você planta paz, você vai colher serenidade. Se você planta amor, você vai colher amor. E nessas colheitas, muitas e muitas sementes que eu adubei, foram sementes que me ajudaram a descer a esse fundo do poço. Mas a culpa única e exclusiva foi minha. É importante isso. A gente, hoje em dia, principalmente, a gente é muito privado dessa parte de assumir seus próprios erros, né? Os pais, Perfeito. de tanta proteção que tenta dar para os filhos, acabam omitindo isso. Perfeito. E a gente cresce com essa triste ilusão de que a culpa foi de todo mundo, menos sua. Exatamente. E eu tinha essa consciência. E eu tinha e tenho essa consciência até hoje, de que ninguém teve culpa. A culpa foi minha. Então, quando eu chego no fundo do poço e eu não me vitimizo, e eu não coloco a culpa no outro, a culpa no fato, a culpa na sociedade, ou a culpa nos políticos. Não, eu não tive a oportunidade. Tive. No carro de Fórmula 1. Não abraçou a oportunidade. E não abracei. Como é que eu vou botar a culpa em ninguém? A culpa em Deus? A Deus eu só tenho a agradecer. Eu costumo dizer, tio Carlos, que só o fato de você nascer, você ter sua vida, você já teve tudo de Deus. Perfeito. Porque daí pra frente é tudo bênção. É tudo bênção, concordo, meu filho. E vou mais além, veja a dimensão de Deus na minha vida, na sua. Eu nasci perfeito. Sou uma pessoa inteligente. Sou uma pessoa crítica. Sou uma pessoa que, como todo ser humano, erro, mas quando eu erro, eu tenho a humildade de ir pedir desculpa e muitas vezes até pedir perdão, seja lá quem for. Isso eu faço com meus filhos, isso eu faço com meus amigos de trabalho, isso eu faço com meus vizinhos, isso eu faço com qualquer pessoa. Né? Errei, a primeira coisa que eu faço é
perdão, desculpa, Perdoe, né? me perdoe que eu sou ser humano. E isso me coloca nessa situação de quando cheguei no fundo do poço, a primeira coisa que eu fiz foi saber que a culpa não foi de ninguém, não foi dos fatores sociais, não foi das oportunidades que me deram, a culpa foi minha. Então, quando você tem essa consciência, vai ser o primeiro passo para você sair do fundo do poço. Se eu cheguei aqui, eu também posso chegar lá no topo. Exatamente. Eu tenho que retornar. Porque não foi eu que cheguei no fundo do poço. Aí eu descobri o verdadeiro sentido da palavra cumplicidade, da palavra amor, no sentido de homem e mulher, no sentido de casal, no sentido de acreditar em você, foi de Carmen. O amor é bem mais do que só a paixão, né? Sem dúvida. É a união, é o comprometimento, companheirismo e compreensão. E acreditar. Justo. Que ela foi a única pessoa que acreditou. Amém. Amém. E quando eu me emociono assim, é de felicidade. De saber que Deus foi tão perfeito comigo que botou uma mulher num quilate desse. Incrível. Né? E veja que minha esposa, ela nunca aparece. Nunca. Ela gosta de trabalhar lá atrás. Nos bastidores. Ela nunca apareceu. Mas ela sempre é o braço forte, né? Mas não tenha dúvida. E eu lembro quando eu cheguei lá e ela me disse com essas palavras: você vai sair daí, eu não sei como. Mas vai. Mas vai. Você não nasceu para estar aí? Verdade. A minha também nunca aparece, cara, mas eu já consigo sentir um pouco do que o senhor sente. Que mesmo sendo tão novo em comparação ao senhor em relacionamento, mas já são quase 10 anos de história da gente. E cada passo a gente sente que o companheirismo é importante. E a gente já está há 27 anos nessa estrada. Mas Deus é tão perfeito em tudo que Ele faz que quando Carmen estava grávida de Cadu, a gente sem condição de ter um acompanhamento ginecológico, né? Se a gente tem condição financeira. Eu lembro que quando a gente descobriu que Carmen estava grávida, Carmen não, nós, a cumplicidade nossa é tão grande que eu digo, quando Carmen engravidou, eu também engravidei. A mesma coisa eu digo. Pronto, quando Carmen enjoava, eu enjoava com ela, e foi isso os 18 meses, né? Foi Cadu e Maria. E quando eu fiz as contas, caía em dezembro. E eu disse, a Cadu vai nascer no dia 25 de dezembro. Ela, como é que vai? E veja, David, a perfeição de Deus como Ele é, como Ele foi e como Ele vai ser perfeito na minha vida. Cadu nasceu no dia 25 de dezembro. O dia do nascimento de Cristo. No dia do nascimento de Cristo. Ele nasceu na situação mais difícil da nossa vida em termos financeiros. Jesus também. Jesus também. Né? Veja, aí você começa a descobrir as maravilhas de Deus na presença. E eu não posso me furtar de dizer Deus, Deus, Deus sempre. Que aí Cadu nasce. Eu lembro bem que quando o Cadu nasceu, era ele nascendo de um lado e eu desmaiando do outro. Aí a enfermeira saiu e disse, socorre o pai, que a mãe é quem senta as duas, mas quem desmaia é o pai. Eu nunca vi um negócio. Mas é porque foi uma emoção fora do comum. E esse mesmo
desmaio aconteceu quando Maria nasceu. Porque o amor dos pais pelo filho, ele não tem como você dimensionar. É sem limite. É sem limite. Por isso que eu vejo a dor da minha mãe quando perdeu meu irmão. Sem questionável. É uma dor fora do comum. Mas eu lembro bem que quando eu retornei da emoção, ali nos corredores do Hospital Dr. Lito Paraíba, né, aquela coisinha minúscula, sendo coroado com amor meu e de Carmen, uma coroação no Natal. Aí quando ele nasceu, eu lembro também que, Ave Maria, minha mãe é uma inspiração, é uma coisa impressionante. Aí a mamãe chegou e disse: Cadu nasceu, seu filho nasceu. Meu filho, você tem que fazer alguma coisa, você tem que trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa. Eu digo: mas mamãe, o que é que eu vou fazer? Se eu bati em tudo quanto foi de comércio aqui, só foi não. E eu lembro, David, que eu procurei umas duas pessoas que me diziam que era meu amigo, e eu lembro uma que quando eu cheguei lá, que eu disse: eu preciso falar contigo, a conversa nem se estendeu. Nem a porta foi aberta. Porque a primeira palavra foi: ó, Carlos, se tu viesse aqui atrás de dinheiro, eu não tenho não. E eu não fui atrás de dinheiro. Eu só fui atrás de um ombro para você deitar. Mas a palavra foi e fria, direta, não teve. E eu não tive nem argumento para dizer: rapaz, eu não vim aqui atrás disso não. Mas não tive esse argumento. Mas para você entender e para você ver que você está começando na vida agora, que sua família é a célula mais importante que você tem. Que quando você abre a mão assim e diz: meu Deus, quem estava do meu lado, e você não consegue chegar a 5, não tem importância. Porque se tiver só um ao teu lado, já é suficiente. Já é a gasolina pro resto da vida. É a né? gasolina pro resto da vida. Agora veja bem. É quando você vem naquela subida, você vem reconquistando as coisas, você vem sendo aprovado no concurso público, aí começa a retornar toda aquela multidão. E chega para você e diz: eita, como eu torci por você. Não estou dizendo que não estava torcendo, não. Quem sou eu? Eu não estou no íntimo de ninguém para fazer um julgamento desse. Mas o que eu quero dizer é que quando você está lá no fundo do poço, você é invisível. Pode chegar alguém, David, vê, lá de cima do poço e jogar uma corda para te tirar? Pode. Não pode? Pode. Agora aquela pessoa que está lá em cima, ela vai pular para ficar contigo lá dentro do poço? É muito difícil. Não vai, meu filho. Aí eu digo: aquela pessoa está errada? Não, ela está certa, porque ela tem que seguir a vida dela. Agora minha esposa não, ela pulou no fundo do poço comigo. Você tá aí, eu vou atrás de você e nós dois juntos vamos conseguir subir, não é isso? E ela pulou. Sem nem pensar, mergulhou de cabeça. Eu sei como é. Tem uma frase, Tucasio, que eu ouvi na internet, que diz assim, quando você já está no fundo do poço, não se preocupe mais. Porque a única meta e objetivo que você tem agora é subir. É subir. Você não desce mais, você já está no fundo do poço. É verdade. Mas, meu filho, vai ver que coisa interessante. Eu consegui descobrir que o poço realmente não tem fundo. Então, Cada vez que você desce um pouquinho mais, você descobre que pode chegar mais. E você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. se acha que tá ruim, pode ficar pior. Pode né? ficar pior, não tenha dúvida. E como pode ficar pior? Mas Carmen pulou nesse poço.
Desculpa aí, meu filho, essas emoções, mas Tranquilo. se eu falar 300 vezes, Vai se emocionar vai ser todas elas. emocionar, porque é uma coisa muito, muito forte. É um marco que não some nunca da Não vida. soube nunca. Aí, sim, voltando lá, porque são tantos detalhes, Como né? foi assim que o senhor falou que a intenção de aprender um Sim, pouco da gramática era simplesmente ajudar na lição de casa dos filhos. dos Mas filhos, isso acabou acarretando numa faculdade, no concurso, no né? concurso. E agora, ministro de aula também, né? A gente vai chegar lá. Aí Deus olhou lá de cima e disse, rapaz, eu te dei tudo, tipo de oportunidade aí, tu não aproveitou, tomei esse velocípede aí, monta nele e pronto. Aí esse velocípede, O carro Fórmula 1 passou, sei lá, pá, um conversível, depois conversível, passou um Fusquinha, e foi, pegou o velocípdio, mas depois mesmo com o velocípio botou 220. foi. Aí peguei o velocípede, meu Deus, vamos lá. Aí fui estudando e gostando e aguçando. Aí eu lembro bem que em 2007, em junho de 2007, minhas irmãs vieram passar o São João aqui. E aí ela foi lá em casa, eu estava estudando, né? E ela lançou esse desafio de se eu tenho ainda o sonho de voltar a estudar e ir para uma faculdade, né? E ela disse que custeava. E eu fiquei sem palavras, né? Porque veja bem, minha irmã, ela podia usar esse recurso dela em tudo, menos em mim, né? E minhas duas irmãs, ao contrário de mim, as oportunidades que apareceram, elas pegaram e foram embora. Foi-se embora no Fórmula 1. E, e minha irmã Lígia, ela é como se fosse uma rima de família, né? Foi para a educação, ela saiu, puxou meus sobrinhos, pagou a escola de Cadu e Maria, pagou minha faculdade por inteiro. Não tem como você dimensionar um negócio desse. Não tem como você agradecer. E eu fui, né? Eu voltei a estudar e quando ela me lançou esse desafio, faltava acho que uns 3 meses, 3 a 4 meses para o Vestibular. vestibular. Aí eu fui, procurei a Fabiana, a Luedna, a Noeli, ela me ajudando, me tirando as dúvidas e chegou o grande dia, né? Aquele dia que eu não consegui dormir do sábado para o domingo, ansiedade, parecia aquele menino quando você tem acesso ao primeiro pirulito. Eu saí, peguei aqui 5 horas não, 4 horas da manhã eu já estava na lotação. Aí eu fui de lotação, peguei uma lotação, como era o final de semana, aí eu saí, peguei uma lotação para Senharó, de Senharó peguei uma para Belo Jardim, de Belo Jardim para Caruaru e cheguei O pinga-pinga, no né? Pinga-Pinga, mas cheguei lá. E cheguei na faculdade e eu lembro bem que quando eu desci, que eu olhei, eu digo, que mundo é esse? Onde foi que eu vim me meter? Eu olhei naquelas tendas armadas e era colégio GE, atual, e os professores, Só criança, né? só criança, e os professores concedendo entrevista para as rádios e os alunos abraçando eles. E, professor, o que é que o senhor acha que vai ser a matéria, o tema da redação? E eles orientando ali, e os pais, eita filho, meus filhos, vá, que eu estou aqui torcendo, estou esperando. E eu olhei assim, eu digo, não, meu Deus do céu, eu acho que eu não estou na minha sanidade mental, não. E eu lhe digo uma coisa, eu olhei assim para a lotação e Pensou em voltar. pensei em voltar. Eu digo, não, eu não estou na minha razão perfeita, não. Eu vou voltar e vou para minha mototáxi mesmo. E não vai dar certo, não, isso. Mas eu lembrei de uma coisa, que quando a gente desiste de um sonho, de uma realização, seja ela qual for, quando você usa a palavra desistência, ela vai ser para sempre. Mas quando você usa a palavra persistência, vai ser difícil, mas aquele momento vai passar e você vai usufruir daquela dificuldade momentânea que você passou.
Verdade. Não existe fracasso se você nunca desistir, né? Exatamente. Eu lembro do filme, que era o nome era assim, Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Eu vou até anotar aqui para assistir depois. Retroceder nunca. Render-se Jamais. É com Jean-Claude Van Damme. E eu lembrei desse título. Aí eu disse, não, eu vou. Aí eu entrei, procurei minha sala, né? E eu lembro que os calouros lá em vestibular, eu olhava assim e disse, meu Deus do céu, o que é que esse senhor está fazendo O aqui? que é que esse coroa tá aqui, né? O que é que esse Tá coroa perdido ou coroa ele é fiscal doido? disfarçado, né? Tá vendo se a gente tá com ponto aqui. Aí eu sentei, baixei a cabeça, fiquei ali. E o interessante era que eu tenho até hoje, era um chaveirinho, e nesse chaveirinho tinha a foto de Cadu, Maria e Carmen. E esse chaveirinho eu levo como um amuleto. Aí eu botei ele lá aqui, aí botava lá e ficava olhando. Eu digo, olha, não é por mim não, é por vocês. Aí entregou a prova, aí eu fui fazendo ali com calma. E eu lembro que eu fui o último a sair da sala, fui o último a entregar a prova. E eu gostei. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, aí Carmen, e aí? Eu pensei que o bicho era mais feio. Ela fez, então já, o negócio já está dando certo. Eu digo, não, mas vamos esperar o resultado. Aí o Ezequiel, que é outra figura que marcou e marca a minha vida. Ezequiel trabalhava no Cyber. Né? Ezequiel é aqui de um sítio e ele vinha trabalhar e eu não sei se Ezequiel subia de bicicleta para ir para casa ou ia correndo. Ou ia... Eu sei que é outra história de superação fora do comum. E Ezequiel trabalhava no Cyber e Carmen, eu não tive nem coragem de ir lá saber qual tinha sido o resultado. E Carmen foi com Cadu e Maria, eu fiquei em casa. E quando ela chegou, aí ela disse, não foi dessa vez. E eu lembro que isso foi um balde de água fria que eu digo, não, mas eu não posso me decepcionar muito não, porque é o primeiro vestibular. Eu digo, não, mas eu não vou parar não, eu vou estudar mais. Mas só que eu entendi mal. Ela disse assim, você conseguiu. E ela chorava e chorava o menino. Mas eu pensei que ela estava chorando porque eu não tinha conseguido. Mas eu estava tão ansioso que eu entendi que assim, não deu certo. Mas na verdade ela estava dizendo, deu certo. Aí eu disse, não, eu vou para a Motax, vou estudar mais. E ela deu certo. E eu entendi, eu só vi o não. Veja como a nossa mente ela é poderosa. Verdade, já estava mapeando Exatamente. o negativo. Né? É, o negativo. Aí quando eu fui, ela me abraçou assim e disse, tu conseguiu, rapaz, olha aqui a nota. Aí eu disse, não, Carlos, tu olha direitinho aí. Não, aqui teu CPF dentro da, tava tudo e graças a Deus eu fui consegui ser aprovado. E aí, como foi a explosão desse sentimento? Maria. Aí foi agradecer a Deus e chorar todo mundo. Aí chorava Cadu, Maria, Carmen. Foi 2008 isso? Não, foi 2007. 2007. O vestibular foi no final, novembro de 2007. Isso já estava com... Eu estava com 3, 4 meses. Eu ia fazer 40 anos. 40 anos. Né? Aliás, eu tinha 30, ia fazer 39 anos. Entendo. Eu tinha feito 39 anos. Porque quando eu fui aprovado no concurso público, eu já ia completar 41 anos. Olha só. Nunca desiste, né, tio Nunca desisto. Nunca, mas nunca mesmo. Porque veja bem, é como eu disse, a desistência é para sempre. E muitas vezes a gente está colado com um parasita. O parasita anda? Não. E o pior, ele nem anda e nem deixa você andar. Verdade. Né? Muitas vezes você está colado com um parasita. E ele não. E o parasita, ele nem anda e deixa ninguém andar. Mas eu não tinha ao meu lado, não era um parasita não. Eu tinha ao meu lado uma águia. Ela queria voar, né? E não queria voar e ver no né? micro, não. Ela queria voar vendo no macro. E essa era Carmen Galvão. Aí eu voei e com esse velocípede eu... Uma coisa que eu tô curioso, assim,
O senhor falou que na hora que foi fazer a prova viu muitos jovens. E na hora que o senhor assistiu o primeiro dia de aula, como é que foi? Ah, bem lembrado. Mas o primeiro dia de aula ele foi interessante porque eu já fui confiante. Aí não, aí o pé direito já foi dado. Eu já cheguei na sala de aula, não importando se a sala era toda jovem, se tinha. E realmente tinha também outras pessoas que não com idade tão próspera como a minha, né? Mas eu já cheguei ali com 8 anos. E eu lembro que dei muito boa uma pergunta, uma pergunta proposital. Uma curiosidade, né? E bem formulada e numa hora boa. Eu lembro que a ansiedade, quando eu fui fazer a matrícula, eu corri aqui no Cristo Rei, fui pegar minha ficha 19, e Carmen sempre ali do lado, embora. Aí eu consegui fazer a matrícula, executei minha matrícula. Aí quando foi no primeiro dia de aula, aí fui aqui nos ônibus, era até Geraldinho. Quando cheguei lá com a bolsa, Maria, estudante mais feliz do mundo. Quando eu cruzei porque tinha as catracas, né? Cruzei a catraca, aí eu olhei pro céu mais uma vez. Dá aquela puxada de ar no pulmão. Aquela puxada de ar, olhei pro céu novamente, agradeci a Deus. Ele disse, a partir de hoje, é uma vida nova. A revolução na minha vida vai ser. Na minha vida, da minha família. Faz um milagre em mim, né? Ele fez. E quando eu adentro na sala de aula, eu disse, eu vou para fazer a diferença. Eu vou para estudar. Vim para fazer história. Vim para fazer história. Isso no primeiro dia de aula, né? E eu sempre lembro o seguinte, quando eu sempre tinha uma nota, eu falava para minha irmã, porque ela estava puxando, eita, Lígia, eu fui bem na minha nota. Ela, cara, porque assim, ela também trabalha nos bastidores, e ela não gosta, pronto, eu estou citando aqui o nome dela, mas quando ela vê, ela diz, mas para que tu vai? Porque ela não gosta. Né? Ela faz com tanto amor, com tanto carinho, mas que não queira aparecer. Mas minha irmã foi e é um arrimo de família. Porque com meus sobrinhos, ela custeou os estudos, dos meus filhos ela custeou, do meu ela custeou. Ela foi quem pegou minha irmã e disse, o que é que tu está fazendo aqui em Pesqueira? Vá para Recife, que aqui não tem oportunidade. Entendeu? E quando eu cruzei ali, que eu comecei a me interar com o direito, que não foi fácil, foi outro desafio enorme, porque uma coisa é você interpretar uma conversa aqui, outra coisa é você começar a interpretar o direito, que é chamado de hermenêutica direito, e entender aquelas técnicas, aqueles termos, aqueles jargões, né? São várias palavras diferentes que você nunca viu, tá? Que você nunca viu, né? Aí o professor, olha, mas a jurisprudência do STF, eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu anotava, que era jurisprudência. Uma súmula, em Deus, Pai, Deus, que palavrão é isso? Mas o cara que eu fazia, eu ia para casa, anotava e pesquisava. E virava noite estudando. Eu cansei de Carmen acordar. E falar em Carmen é outra coisa que eu não posso esquecer. Quando eu chego em casa e passo para Carmen o conteúdo da aula? O conteúdo da aula não. O que minha irmã disse que pagava a faculdade e eu cheguei para Carmen. Que incrível, Carmen. Aí ela disse bem assim, o que é que você está esperando? O que foi que eu disse a você quando a gente estava lá embaixo? Você vai sair daí. Você vai sair daí, eu não sei como, mas está começando. Meu filho, o que você está esperando? Você disse sim a ela. Eu digo, deixei o sim mais ou menos que eu vim combinar com você. Porque se você disser assim, não, você vai ter que trabalhar, você vai continuar na mototáxi, porque sim, os meninos. E ela nem pensou. Ela disse, vá para cima? Vá, é sim. E deixa que eu vou para o comércio. E foi. Está entendendo aí? Então, nessa minha caminhada, nessa conquista nossa de todas essas pessoas que eu citei e de todas me desculpe agora, que participaram disso indiretamente, eu não sei, porque são muitas, né? São muitas pessoas mesmo maravilhosas que participaram desse contexto, que participaram dessa vitória, que participam dessa vitória, são muitos.
Aí meu filho pode perguntar assim, e aquelas que não acreditaram? Não estão nesse contexto. Verdade. Não estão. Porque você não tem que escutar os parasitas ou aqueles que querem cortar suas asas. A satisfação que você tem que dar é aqueles que não foram parasitas, aqueles que realmente torceram por você. Verdade. Não é verdade? Aí Carmen foi para o comércio, eu estudava e me dedicava só aí. E eu também fiz um pacto com Deus que, meu Deus, eu vou ter que ser útil à sociedade de alguma forma, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas eu não sei como, meu Deus. Eu vou poder te retribuir jamais. Mas eu quero ser um servo teu de tudo aquilo que tu fizesse por mim. Mas na hora certa tu vai me mostrar como, Deus. Porque veja bem, a gente diz assim, não, mas eu sou uma pessoa justa. Mas você tem que ser justo mesmo. Não tem que se dar crédito a uma pessoa que é justa, porque você nasceu para ser justo. Eu, como funcionário público hoje, eu não posso bater no peito e dizer assim, eu sou um funcionário público probo. Eu não sou um funcionário público corrupto. Não, porque esse é meu dever. É mais do que a obrigação. É mais do que a obrigação. Eu não posso me vangloriar dizendo assim, eu sou um bom pai. Não, esse é meu dever de pai. Você tem que ser, né? Você não tem que falar, ser. né? Porque meus filhos não pediram para vir ao mundo. Então, Verdade. a partir do momento que meus filhos vieram ao mundo por amor meu e de Carmen, você tem por obrigação de ser um excelente pai. Você tem por obrigação de orientar seus filhos. Você tem por obrigação de não passar a mão no que seu filho fizer de errado. Você tem que ser um pai, mas um verdadeiro pai. E mesmo com as minhas falhas, eu não tenho dúvida que meus filhos se orgulham do pai que tem. Da mãe eu não vou nem falar. E Carmen é um orgulho fora do comum, mas eu não tenho dúvida que meus filhos se orgulham da trajetória do pai dele. Meus filhos nunca tiveram vergonha de mim. E você não precisou nem provar nada para eles. Nem provar. Só realmente ser o pai, né? Só realmente ser o pai. Meus filhos nunca tiveram vergonha de ser um mototáxi, muito pelo contrário. É uma profissão honrosa. E eu me orgulho de dizer em todo canto que eu fui um mototaxista. Porque era dali que eu tirava o sustento da minha família. Porque era daquele 2 em 2 reais que eu levava com dignidade o pão de cada dia para minha família. E meus filhos nunca contestaram. Minha esposa nunca me cobrou nada. Meus filhos nunca chegaram para mim, mesmo ele na ter a idade, chegar assim e dizer, pai, eu quero um confeito, o senhor vai ter que me dar. Porque naquela época era confeito, hoje é bombom. Não. Como era que eles faziam? Pai, o senhor pode. Se o senhor não puder, eu entendo. A educação já vinha E isso, natural, meu filho, né? E isso é o que a gente tem que passar para os nossos filhos. Ter empatia. Se colocar na situação do outro. E ele sempre perguntava, pai, será que eu errei nisso? Para você apontar assim, dizer, pai, você errou. Quando você apontar assim um dedo, né, a gente aponta, ó, você errou, tem 3 apontando para você, né? Vê que coisa interessante. É verdade. O que era que eu sempre dialogava com meus filhos era o seguinte, olha, quando você já pergunta se você errou é porque você está na dúvida, então alguma coisa não foi perfeita. Porque se tivesse perfeito, você não estava perguntando a pai. Mas se coloca no lugar do outro. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, se coloca no lugar do outro. Quando a gente, como ser humano, se coloca no lugar do outro, enxerga com outros olhos. Enxerga com outros olhos. Você não está enxergando com os seus, você está enxergando com os dele. Aí você diz, poxa, se eu fizesse isso, eu estou ali no lugar do fulano. Se eu fizesse isso com fulano,
e eu tivesse falando, será que eu ia gostar? Não. Isso é uma coisa difícil de fazer, não, gente. Por isso que eu não entendo tantas atitudes que o ser humano toma hoje, em todos os sentidos, sabe? Mas a gente tem que seguir os bons exemplos, né? Verdade. Nós temos bons políticos no Brasil, temos. Como em toda profissão a gente tem o bom e o mal. Só que os bons exemplos, isso seja os bons exemplos dos profissionais da segurança pública, como é meu caso, como é o caso do meu filho, os profissionais da saúde, os profissionais da política, os bons pais, as boas mães, os bons exemplos. Sim. A gente não costuma dar tanta ênfase a isso. É o simples fato de seguir certo, né? Aí veja só, meu filho, a gente começa a dar ênfase a essas coisas negativas. Quando, na verdade, era para a gente começar a dar uma ênfase maior e um olhar mais humano, um olhar mais, com mais amor para os bons exemplos. Porque a gente tem, como tem. Tem, é verdade. Não é verdade, mas a mídia, de um modo geral, por que eles não colocam com evidência esses bons exemplos? Porque, na verdade, o que chama a atenção do telespectador é a desgraça, né? Olha, veja bem, um exemplo, a gente está aqui nesse papo bem agradável, bem descontraído, né? E está ali a televisão noticiando algumas coisas. Se ela estiver noticiando coisas boas, não vai chamar a nossa atenção. O nosso cérebro, ele não nem... Mas se for uma desgraça, já tira a nossa atenção e, eita, o que aconteceu? É verdade. Às vezes você pega até a notícia pela metade, mas aquilo chama a atenção. E a gente tem que prestar atenção mais aos nossos valores, aos nossos princípios. Então, no decorrer dessa caminhada, de vez em quando, não sempre, a gente tem que parar e dar uma olhadinha para trás e dizer, eu vim dali. Não esquecer os princípios, não, né? Não esquecer os princípios e os valores. Eu queria estender aos meus irmãos de farda, a minha equipe lá, que são de uma competência e de uma qualificação fora do comum. Hoje eu abraço a minha profissão e faço ela com todo o amor do mundo. E quando a gente trabalha por amor, você chega à excelência sem muita dificuldade. Mas essa nossa equipe é de tirar o chapéu. Então, estenda aí um abraço fraterno a todos vocês. Gratidão, né? De gratidão, sem sombra de dúvida. Aí, meu filho, veja só, o meu trabalho ele é muito complexo. Por quê? Eu estou vendo hoje encarcerado a juventude. Isso é preocupante. Aí, se meu filho perguntar assim, ô tio Carlos, o senhor pode me dar um parâmetro de quantos % da juventude hoje está encarcerada? Não, realmente eu não sei, meu filho. Mas eu sei que é exacerbado, é um padrão acima do normal, não é normal. Porque o que está sendo encarcerado ali é o futuro do nosso país. É uma parte do nosso país que está sendo encarcerado. Então é uma parte do nosso país que está com um futuro duvidoso. É verdade. E eu vejo muita gente colocando a culpa... Não, mas olha, a culpa é dos pais. Aí eu digo, não necessariamente. A culpa é do Estado. Não necessariamente. A culpa é nossa como sociedade. Todos nós temos uma parcela de culpa na educação desses jovens que estão encarcerados. Porque amanhã ou depois ele vai retornar à sociedade. E ele vai retornar, com certeza, pior do que entrou. As experiências vão ser... Não é brincadeira, não. Uma pessoa encarcerada. Porque, David, quais são as duas coisas que nós temos de mais importante? É a vida e a liberdade. Não é verdade? Verdade. Né? E eu vejo isso. E outra coisa que
eu estou observando muito na juventude. O jovem hoje ele vai buscar uma referência que está bem distante dele. Quando a referência que ele tinha que ter para não se perder no caminho da vida, seus pais. Era ali do lado de casa. Né? Está próximo ali. E quando esses jovens são encarcerados, eu vejo o desespero dos pais quando vão confeccionar uma carteirinha para visitar seus filhos. Eu vejo o desespero dos pais. E eu, como pai, me coloco na situação deles. E olha, não é fácil, não. Aí, quando eu tenho a oportunidade de orientar esses jovens, eu digo, rapaz, o que é que vocês estão fazendo com a vida de vocês e a vida dos seus pais? Porque eu não vejo um amigo de vocês vir aqui preocupado como vocês estão se sentindo, não. Agora os pais chegam lá, eu não sei nem usar uma expressão, mas chegam lá arrasados emocionalmente, fisicamente e sem controle, só sabem chorar. Ali é uma dor. Ali é dor. Né? Aí eu costumo dizer, rapaz, a referência é seu pai, a referência é sua mãe. Não vá buscar uma referência onde você não encontra, não vai ter aquele feedback positivo, não. E isso é preocupante. Mas a gente pode mudar, não, a gente tem a obrigação de mudar isso. E como é que a gente pode mudar isso? Através de políticas públicas, através da educação. Mas uma educação de base. De casa, né? Uma educação... Sim, outra coisa muito, muito importante. Você não pode abrir mão de educar seu filho e passar para o professor. Não, o professor está lá para ensinar e não para educar. A educação vem de casa, vem do berço. Isso eu concordo. Por isso que eu digo que nessa teia social está envolvido todos nós. Eu como funcionário público, você agora como pai, como um excelente profissional que você é na sua área. Sou empreendedorismo, né? Exatamente. Mas se você colocar a culpa só nos nossos políticos, ou você colocar a culpa só nos pais, ou não, todo mundo tem sua parcela de culpa. E eu lembro uma vez, eu tenho quase certeza que foi Heloísa Helena, que ela eu tenho quase certeza, se eu tiver me enganado, vocês me desculpem, mas podem procurar, eu tenho quase certeza que foi Heloísa Helena. E isso já faz alguns anos. Que eu achei perfeita essa colocação dela. Ela disse, se nós como brasileiros quisermos mudar o futuro do nosso país, a gente tem que investir em educação, em educação na base. Você tem que pegar uma geração de crianças e acolher aqui, diz, pronto, eu vou pegar todo esse dinheiro que tem aqui disponível, mas eu vou injetar nessa educação dessa geração. E essa geração automaticamente vai adotar as próximas. É uma coisa que vai se passando, né? Que vai se passando. Porque a educação é tudo. Né? Em 1984, se eu não me engano, a Coreia... era a Coreia, A Coreia tinha índice de desigualdade pior do que o Brasil. E o que foi que a Coreia fez? Só investiu em educação. Hoje é uma potência mundial. A educação, o estudo, ele conseguiu revolucionar a minha vida. A vida da minha família. A vida da minha sociedade. A vida do meu estado, a vida do meu país. E, quiçá, a vida do mundo. Levantou o crescimento, né? Sem dúvida. Isso em todos os sentidos. E veja uma coisa, ela é tão importante que ela é como uma teia. Você consegue vencer e sai resgatando os seus. E os seus começam a resgatar aqueles que estão mais próximos. Aqueles que estão mais próximos começam a... Quer dizer, uma teia
que ela Começa vai a se se estender, abranger, né? vai se abranger para tudo e para todos. Verdade. Não é verdade, meu filho? Eu descobri a vida depois dos 40 mesmo, porque aí eu fui aprovado no concurso público, consigo ir hoje para aula de natação com o professor Douglas, que é excelente, consigo ir para a academia, tem uns professores lá fantásticos, consigo ir para aula de violão com o professor Matheus, que é excelente, consigo ir para o meu Muay Thai com o professor Eric, e a gente costuma dizer que não tem tempo. É verdade. Eu ia até tocar nesse assunto que o senhor falou aí nos seus hobbies, né? Que acabam sendo uma diversão, né? De certo modo, tantos exercícios físicos, conhecimentos, e eu vi que o senhor também está começando a fazer composições agora, né? Rapaz, David, é impressionante. E Então, antes só que a pastinha de foi. É interessante, bem composição, lembrado, né? foi de composições. Veja que coisa excelente. Um cara que até os 40 anos não sabia Nem só para flauta, nem né? ler, nem escrever, não sabia interpretar nada. Hoje até composição eu consegui fazer. E a gente vai chegar lá. E o mais novo desafio, viu? Que é no Aprova Mais Concurso. Aí, pessoal do Verdade. Aprova Mais Concurso, Maurílio, Fabiana Júlia, Diego, Felipe, Luan, Ezequiel, todos esses alunos queridos do Aprova Mais. Veja que desafio tremendo eu arrumei e estou amando. Que não me considero professor, mas que é passar um pouco Da experiência, né? da experiência e um parco conhecimento que eu tenho no direito constitucional e ajudar aqueles que estão enveredando pelo caminho do concurso. As pessoas que estão procurando pegar o seu carro, né? Não, mas eles já pegaram. Já pegaram, né? Já estão no pique, já. Já estão no pique. Aí, meus queridos alunos, um abraço fraterno a todos vocês, a toda a equipe do Aprova Mais, sim, Júnior, que trabalha nos bastidores. É impressionante o trabalho de Júnior. É aquele cara que coordena ali por trás, que nos entrega a sala pronta já. Maurílio é o grande mentor de tudo isso, sabe? Quer dizer, quando eu penso que não vou ter mais desafio na minha vida, aí Deus disse, não, poxa. Espera aí, tá com a vida calma, bota lá pra ele. Bota lá. Agita ali pra ele se animar. Aí veja como Deus é maravilhoso. Eu poder transmitir esse parco conhecimento que eu tenho, pouco, que eu sou um eterno aprendiz na raiz, né? E passar para esses alunos maravilhosos, esses jovens que estão com um brilho no olhar. Com um brilho no olhar e cheio que de estão sonhos. enveredando pela carreira pública, né? Pelo um concurso. Vê que coisa maravilhosa dele. Vê como Deus é fantástico. É verdade. Veja como Deus é nunca fantástico. Chegou a imaginar que estaria aqui. Eu nunca cheguei a imaginar que um dia eu posso dar 2 braçadas nadando. Hoje eu atravesso a piscina, mas a pequena, né? É 25, né? Não, a de 10. De 10? Mas eu já fui na de 25. 25. Douglas já me desafiou, que é um professor excelente, com Carmen. Eu já fui na 25, já consegui. Já não tenho mais aquele pavor todo da água, né? Da água. Mas vai chegar lá, vamos bater a Olímpica, né? 50 metros. Tocar, eu nunca tive esse dom. Né? E agora, o Matheus, aí vou pro Muay Thai com ele, que a turma lá também é fantástica. Aí o pessoal do Muay Thai, um abração grande, pessoal da Forma e Saúde, um abraço também fraterno para vocês. São muitas coisas, né? Se a gente for falar aqui, a gente não vai sair daqui mais não, viu, David? Mas, gente, a gente tá aqui, eu acho que a gente já está caminhando para o final desse bate-papo fantástico, maravilhoso. E como o David falou, até compositor me tornei. E tá aqui. Eu tenho... O livro da música, né? O livro da música. De música. E vê só, David, eu acho que eu já tenho aqui 6 composições aqui, viu? 6 composições. E eu vou aqui cantar uma para você, né? Mas eu espero, assim, que não... A minha voz é horrível, já vou logo dizendo, né?
Espero que não espante ninguém aí que depois for escutar. Que é isso, rapaz. Mas veja bem, meu filho, eu quero que entendam a mensagem. A mensagem que essa música, né, ela traz. Foi numa hora muito difícil para nós da família Galvão, né, que foi perder um ente querido como Eduardo. O Eterno Eduardo. Eterno Eduardo, da forma que foi. Era um cara altamente... Ave Maria. Explodia felicidade. Explodia felicidade. Explodia felicidade. E foi num momento muito difícil. Agora, veja que impressionante. Eu consegui descobrir, através da música, eu sou transportado para onde ele está. Eu consigo sentir a presença dele mais forte. Transparecendo na música. Transparecendo na música. Para a gente ver a dinâmica e o quanto a música ela é abstrata. E o quanto a música é fantástica. Ela é expressiva, né? Expressiva, porque às vezes eu tô lá em casa sozinho, o Carmen vai passar o final de semana com os meninos, e eu pego o violão e fico, mesmo sem ter jeito para coisa, eu fico lá. E quando eu começo a entoar aqui essa composição, né, da minha mãe, a dor que minha mãe sentiu por perder o filho, e a outra que, se der tempo, eu passo aqui também rapidinho. Dá tempo? Dá tempo, né? Aí vejam só, meu filho e quem escutar. Não vá pela voz, porque a voz é horrível. Que é isso? Eu quero que vocês escutem a letra. A letra e a profundidade de que ela foi criada, né? Isso foi logo depois que meu irmão faleceu. E eu lembro que todas as noites que a gente divide, vai dormir o Luizinho, que é o meu irmão mais velho, ou eu, ou a esposa de Luizinho, Socorro, ou a minha esposa, que é Carmen. A gente com vai Dona Ruth, com Dona Ruth. E nos dias que eu vou, né, fez 5 meses agora, dia 11 que ele faleceu, 5 meses, e toda madrugada minha mãe chora. Aí foi exatamente numa dessa madrugada, para ser sincero, mais preciso, no dia 15, que eu acordei com o choro dela. E sentiu a necessidade de expressar na música. Eu não tinha mais palavras para chegar e dizer, mas manhinha, ó, foi Deus, foi... E ela sabe de tudo isso. E a força da minha mãe, minha mãe, ela é tão incrível. É uma guerreira. É uma guerreira, que ela não reclama da perda carnal do filho. Ela agradece a Deus pelos 50 anos que ele passou aqui com a gente. É impressionante. Numa dor de uma mãe, ela conseguiu agradecer a passagem dele aqui, que foi uma passagem fora do comum. E agradecer a Deus. Mesmo sentindo uma dor profunda que só sabe quando uma mãe perde um filho. Então foi nessa madrugada que eu escutei aquele choro bem distante e fui lá no quarto da minha santa mãe, que é como eu carinhosamente o chamo. Eu não tenho mais palavras para falar e sentei do lado dela e peguei a caneta e comecei a escrever. E saiu isso. E eu lembro, e saiu esse espetáculo, porque para mim é espetáculo, viu, gente? E eu lembro que a primeira pessoa que eu cantei foi para minha mãe e para minha esposa. Né? E Carmen estava em Caruaru, e quando eu disse, meus amores, eu escrevi aqui umas coisas e acabou dando uma música. E ela disse, canta aí para mim. Eu disse, não, quando você vem aqui, ela disse, não, vou fazer uma chamada de vídeo. E quando eu comecei a cantar, Carmen se emocionou tanto que ela chorou. Ela disse, ficou perfeito. E depois eu fui realmente ver a profundidade e eu achei realmente que foi muito profunda. Pelo menos para a gente que faz parte. Eu já ouvi essa e também me emocionei, eu lembro. Para mim. Realmente, quem conheceu Eduardo
imagina ele no melhor lugar hoje. Sem dúvida, sem Deus dúvida. com certeza Sem deu um lugar dúvida. perfeito para ele. Sem dúvida, isso é indiscutível. E a gente sempre relembrar dele e agradecer a Deus pelo tempo que ele passou com a gente, porque foi um momentos maravilhosos e inesquecíveis, né? Ele nos deixou três filhas que eu tenho como... Ele deixou 3 filhos que eu tenho como filhos, que são meus sobrinhos, né? Na sequência, Ana Lívia, Luiz Francisco e Isadora. Que são 3 filhos maravilhosos, né? Que ele nos deixou e que é a continuação dele aqui na Terra. E mais os netos. Né? Isso é fantástico, isso é brilhante. E a gente só tem a agradecer a Deus mais uma vez. Aí, David, vê só, meu filho, ela inicia assim. Inicio minha mensagem entoando para vocês. Uma mãe, quando sepulta um filho, parte dele morre com ela. E a outra parte sobrevivente, todo dia morre um pouco. Invertendo a lei natural da vida. Aí começou assim, meu filho, vê. Durante o arrebol, um choro leve à deriva, desperta o silêncio daquela longa madrugada. As lágrimas fluem pela face, sem controle, sem direção. É a dor de uma mãe quando perde um filho amado. O dia amanheceu, a campainha logo tocou, e com aquele tilintar denunciava que era ele, despertando quarta-feira, dia 11 do mês 5, mês de maio, mês das mães, mês do seu aniversário. Tudo calmo, bem tranquilo, o café servido a 2, no contexto do diálogo, papo em dia, amenidades, a despedida em tom solene, a bênção, minha velha, nunca esqueça que eu te amo, vai em paz, meu filho amado. É a dor de uma mãe quando perde um filho amado. O alvorecer segue seu rumo, imperturbado, sem atalhos, descortina o meio-dia, antevendo o inevitável, não deslembro minha mãe, ligo mais de 2 vezes, encaminho até mensagem. É a dor de uma mãe quando perde o filho amado. A tarde encolheu, o céu claro escureceu, veio um barulho repentino, o choro agora era divino. Socorrido por seu filho, acolhido pela filha, recebido por seu pai, naquela sala vermelha, foi aquela aflição, todos juntos e misturados, só queriam você vivo, aquele homem simples, mas de coração enorme, e por pura ironia, esse coração não pulsa mais. Mas o legado que deixastes é de amor no coração. É a dor de uma mãe
quando perde um filho amado. A vida é um ciclo com princípio, meio e fim, já dizia o grande sábio. Um filho quando perde o pai, denomina-se orfandade. O esposo quando perde a esposa, é chamado de viúvo. Mas quando a mãe perde um filho, não se tem nomeação. Quero encontrar outra palavra que amenize essa dor, mas não consigo descobrir, pois não há nada igual. É a dor de uma mãe quando perde um filho amado. Lá do céu ele declama: minha mãe imaculada, seja forte, erga a cabeça, siga em frente, não desanime, pois estou num bom lugar. Me carregaste no teu ventre, me amaste desde então, e na minha caminhada, toda vez que eu tropecei, me ergueste com carinho e não soltaste a minha mão. É a dor de uma mãe quando perde um filho amado. É a dor de uma mãe quando perde um filho amado. Eu finalizo essa mensagem entoando para vocês. Uma mãe, quando perde um filho, todas as outras choram com ela. Homenageio todas as mães de uma forma bem singela. Em especial, Dona Ruth Galvão, mãe de Eduardo, que também é minha mãe, que também é mãe de Luizinho, Márcia e Lígia. É a dor de uma mãe quando perde um filho amado. Salve Eduardo, eterno Eduardo, Eterno Eduardo. cheio de alegria. Deixou alegria para todo mundo aqui, né? Sem dúvida. Né? E vários exemplos de humildade, sabe? De um ser humano ímpar. Incrível, velho. E é isso, esse o legado que ele nos deixou e esse o legado que nós vamos continuar. Ele era né? brincalhão, mas realmente ele era bem prestativo, né? Muito Carismático. prestativo, né? De coração puro. Puro. Aí deixou a semente aqui, né? São os 3 filhos, né? Na sequência, Ana Lívia, Luiz Francisco e Isadora, né? E os netos. Então, é dessa forma que a gente tem que lembrar dele, sabe? É prestativo, com os exemplos felizes, nos exemplos que chegou para a gente, né? Um colega dele que, obrigado com a esposa, chegou lá com um matulãozinho com as roupas, ele levou ele para a casa dele, ficou um mês. Um pedinte que foi atropelado em frente ao convento e uma senhora que estava sendo atendida, nossa, chegou lá avisando, ele pegou o carro dele, foi buscar, levou o pedinte. E o pedinte foi atendido lá no hospital e ele disse que se fosse para transferência podia contar com ele, levou roupa dele, levou alguns mantimentos, roupa de material de higiene para essa pessoa. E isso nos deixa uma lição de vida. Uma lição. E uma das maiores lições que ele deixou foi que o filho dele, Luiz Francisco, como ele gostava de pescar e de caçar, Luiz Francisco trazia para ele e bota para caçar, essas camisas camufladas, calça tática que aguentasse mais rojão nas caçadas. E eu conversando com o Kika, aí ele falava o seguinte, que com pouco tempo, quando chegava lá na casa dele, aí que eu olhava as coisas, aí não tinha mais nada, não tinha quase nada.
E as coisas que tinham eram aquelas coisas mais fracas, as coisas melhores, que perguntava, pai, cadê as coisas? Aí ele falava, ele disse, ô meu filho, é porque eu fui ali numa caçada e tinha alguém precisando mais do que eu. Né? Ele falou, o senhor precisa também? Ele dizia, não, mas tem alguém precisando mais do que eu. Aí eu dei, aí ele disse, o senhor pega, dá as coisinhas melhor que eu passo para o senhor. Aí ele disse a seguinte resposta, ele disse, meu filho, quando você tiver de dar alguma coisa sua, que dê o melhor. Não deu o que você não precisa. Deu o que realmente é necessário. Então, isso é o que nos conforta, né? E a gente lembra bem como foi o cortejo fúnebre, naquela comoção em Pesqueira, que eu nunca vi daquela forma, de uma pessoa tão simples, mas de um coração enorme, né? Todos pareciam ser realmente os irmãos de sangue dele, né? E aquela dor que todos nós estávamos sentindo naquela hora foi dividida com cada um que passou ali, porque a gente sentia que era uma dor do fundo do coração, realmente. Era uma dor sentida, não era uma dor fingida, era uma dor sentida. Verdade. Né? E isso foi dividido entre nós da família, principalmente para minha mãe. Então eu agradeço muito à cidade de Pesqueira por ter nos acolhido daquela forma num momento tão difícil da vida da gente. Né? E essa daqui, David, foi feita para ele. Essa daqui foi eu conversando com ele e reclamando como é que ele faz um negócio desse com a gente. Aí essa é assim, meu filho. Ô, meu irmão, como dói a tua ausência, essa partida inesperada que machuca o coração. Foi um golpe muito duro que nos deixou até sem chão. Relembrando a tua história, o seu sorriso era fácil, humildade, doação, formação do teu caráter, inspiração para todos nós. Oh, meu irmão, como dói a tua ausência, os teus gestos eram simples, invisível para o mundo, acessível a todos nós, perceptível para Deus. Nós não nos despedimos, o tempo fora implacável, muito cruel e sem perdão. Oh, meu irmão, como dói a tua ausência, quando a cortina se fechou, a missão foi encerrada. A cidade enlutada chorava a morte do filho amado. Mas Deus honrou a tua história, teu sacerdócio se manteve na memória de todos nós. Oh, meu irmão, como dói a tua ausência. Oh, meu irmão, como dói a tua ausência. Não foi possível lhe dizer adeus sem dizer adeus a um pedaço de nós mesmos. Na memória de quem ama,
não há lugar para o esquecimento, só para a saudade daqueles que durante a vida nos trouxeram tanta alegria. Sentirei saudades, meu irmão, como dói a tua ausência. Pronto, meu filho. Eita, é ausência, né? Eduardo. É uma ausência presente, né? Mas assim, a parte boa é que a gente sempre vai lembrar do sorriso dele. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É o cara que, opa, tudo bom? Tudo ótimo. É verdade, já tava com um sorrisão sorriso aberto. nos lábios, era só alegria. Eita, tio Carlos, coisa boa. A gente fica comovido, é triste, né? Mas, como o senhor mesmo falou, né? Ele cumpriu uma missão incrível aqui na Terra. E a melhor parte é que a sua própria mãe agradece a Deus por Exato. ele ter vivido os 50 anos de lá. E interessante é que ela quando a gente conversa com ela, quando alguém chega e fala, ela faz meus 5 filhos e ele está aqui comigo. É impressionante, mamãe é impressionante. E pronto, teve os Dia dos Pais agora. Ela comprou uma lembrancinha para todos, aí comprar dele. E ele vai estar presente na nossa vida para verdade. sempre. Por isso que a gente tem que falar dele, quando falar, tem que falar com alegria, tem que falar sorrindo. Porque foi assim que ele nos ensinou, né? Foi assim o legado que ele deixou. Transparecer felicidade, né? Totalmente Eu lembro, não sei se o senhor se incomoda em falar da história do dedo dele, né? Não. Foi numa brincadeira que ele acabou perdendo o dedo, né? Foi. Como foi essa história, tio Carlos? Essa história foi... A gente já tinha consumido toda a paciência de mamãe em casa, aí papai terminou o almoço e disse, não, eu vou levar os dois para a oficina e eles vão passar o resto da tarde lá comigo. Aí foi eu e ele. Aí quando chegou lá na oficina, aí papai estava retificando o motor, né, e disse, pronto, vocês ficam brincando aí. E a gente ficou brincando com aquelas fichinhas de garrafa, né, matando um outro. Mas menina, eu vou dizer uma coisa, viu? Menino não tem pareia, não. Não pode ver uma coisa que é... Aí, e papai disse, olha, fica brincando aí, mas não mexa no macaco. Não mexe em nada. O macaco, hoje em dia tem aqueles macacos que levam pro carro, antes não, era daqueles, eles eram hidráulicos mais manuais, E a gente brincando, aí daqui a pouco a minha ficha caiu próximo ao macaco. Aí ele foi, pegou a ficha, eu puxei a alavanca do macaco, ele botou a ficha dentro. Aí ele ficava colocando a ficha e tirando, colocando a ficha e tirando. Só que eu não estava mais suportando o peso da alavanca do macaco, né? E eu dizendo, Eduardo, tira o dedo, vai cortar, tudo, dedo vai cortar. E eu sei que no desceu, eu não aguentei mais a alavanca, soltou, pegou no dedo dele. Aí torou, o dedo dele ficou pendurado só numa pelezinha, né? Quando eu vi, aí eu já fiquei petrificado lá, parado. Aí ele botou a mão assim e disse, mas Carlos, tu cortou meu dedo. Eu vou mostrar para papai. Aí quando ele foi mostrar para papai, aí ele disse, papai, Carlos cortou meu dedo. Só que o papai pensou que tinha sido um cortezinho simples, né? Ele disse, me dê seu dedo aí, vamos ali que eu vou botar um band-aidzinho e botar metiolate, que papai tinha uma farmáciazinha lá no... Olha só. Foi, aí cadê o dedo? Aí quando ele soltou o dedo, o dedo caiu. Aí papai levou ele para o hospital. E como foi que o seu Luiz ficou nessa hora? Não, ele levou e nem lembrou que eu fiquei lá, né? Eu fiquei petrificado lá não sei quanto tempo e aí papai deixou ele no hospital e foi buscar a mamãe para acompanhar lá. E mamãe, calma, vai dar tudo certo. Aí nesse meio tempo, mãe é impressionante, né? Ela disse, cadê Carlos? Aí papai disse, eu nem sei, que eu só fui pegar Eduardo, ela fez, vai atrás do menino, pelo amor de Deus, que ele deve estar lá. Aí papai desce. Quando chega na oficina, do jeito que eu soltei a alavanca do macaco, eu estava lá do mesmo jeito. Aí quando papai chegou aí,
Carlos, aí eu disse, eu matei meu irmão, não, rapaz, seu irmão tá bem, eu quero ver ele, aí papai me colocou, que era até um jipe, aí me levou no hospital. Aí papai disse, eu vou deixar ele, não, eu quero ver meu irmão, o senhor disse que ele tá bem, aí quando eu cheguei lá, aí ele já tinha feito a cirurgia do dedo, né, ele perdeu essa falangezinha aqui, do dedo, aí eu lembro que eu cheguei lá e eu disse, ei, meu irmão, não fica com raiva de mim não, e não sei o quê. Aí, o que é que tu quer? Aí ele disse, eu quero tua fazenda. A gente tinha uma fazendazinha no quintal, que o quintal era enorme, de boi de barro. Aí ele disse, eu quero sua fazenda para não ficar com raiva de você. Aí eu disse, pronto, a fazenda é sua. Mas quando ele melhorou do dedo, aí eu disse, não, eu quero a fazenda de volta. Criança, sempre criança. É uma lembrança, né, que não vão se esquecer mais. Não se esquece. Conversa maravilhosa, tio Carlos. Mais uma vez, eu quero agradecer o senhor ter aceito esse convite, de ter vindo falar um pouco sobre a sua vida, sua experiência incrível, suas composições. Eduardo, que também vai ficar marcado nesse episódio, nesse programa. A felicidade que transpareceu desde sempre, desde criança. Ele já era o cara traquino, como sempre foi. Verdade. Né? Obrigado mesmo, eu estou muito honrado de o senhor estar aqui presente no meu programa. Meu filho, eu é que me sinto honrado, né? Me sinto honrado de estar aqui presente. Né? A honra não é só sua, não, a honra é minha também, né? De estar, de alguma forma, brilhantando um projeto tão grandioso como esse seu. Obrigado. Né? Um projeto que já é um sucesso, já é uma realidade. Né? E fazer parte desse projeto me deixa lisonjeado, né? A palavra é essa, lisonjeado, por saber que de uma forma tão minúscula, tão pequena, eu consegui agregar alguma coisa para o seu programa. Então, boa noite, e o que precisar estarei sempre à disposição, não só como seu tio, mas como seu pai, né? Você sabe disso. Sei sim. E agradecer o espaço para esse bate-papo aí tão descontraído, tão gostoso, né? E abrir o coração do jeito que eu abri em todos os sentidos. E abrir espaço até para, a partir de hoje, não é só compositor não, me tornei até um cantor. Verdade. Mas, gente, boa noite para todos vocês, que Deus trilhe no coração de cada um. Que Deus seja a luz na vida de todos vocês que, de alguma forma, conseguirem, né, escutar esse bate-papo descontraído até o final. E só agradecer a Deus por tudo e por um momento ímpar como esse. Obrigado, tio Galo. Obrigado mesmo. E para você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, seu comentário, comenta aí sobre todos os assuntos que a gente fez aqui com o Carlos. E em breve eu vou estar passando essas perguntas para ele e ele vai com certeza estar respondendo, né, não, tio Carlos? Sem sombra de dúvida. Obrigado de coração e a gente se vê no próximo programa. Tchau!